Não importa o quanto cada um de nós sabe. Você consegue sim fazer com pouco que se tem muito em transformação e ajudando ao outro. Não levando, voltamos a dizer, não leve isso para o lado de religião. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua crença, a sua maneira de se ligar com Deus. Nós estamos falando de transformação e entendimento lá no final como moralidade, como transformação, aquilo que transforma o bem. Tem uma passagem muito linda, inclusive, que traz no livro de A Religião dos Espíritos, vai falar justamente sobre isso, que a necessidade da transformação é na moralidade e não na crença. Não é aquilo que você crê, sim aquilo que você pratica. Então, essa mudança, ela está ocorrendo. Nós estamos vivenciando esse processo de mudança, mas ele não é da noite para o dia e nós nem devemos observar com esses olhos. Nem devemos almejar isso, não devemos Não. querer, porque, né? Nossa, imagina, gente, eu tenho 10 itens ruins para trabalhar de várias Gente, já pensou existências. se só tivesse prazo até amanhã para Amanhã ter conserto nos muda 10? isso. Gente, já não dá? Né? Olha que grandiosidade das palavras lá do tempo de Moisés nos alertar então a respeito de que Deus é sempre bom. O tempo todo é bom, porque ele nos permite essa mudança gradual. É óbvio que aquilo que nós tínhamos aí 10 experiências para viver, não estamos tendo mais nesse processo de seleção que está acontecendo no nosso planeta. Então, se nós tínhamos lá 10 oportunidades de vir a trabalhar em várias existências, isso está sendo achatado para uma, duas. Então, é por isso que também há uma comoção interior. Nós sentimos isso, mas nós precisamos dessas duas palavrinhas: vigilância e busca por valores imperecíveis, como recursos seguros para suportar as dificuldades dessa transição que está se fazendo. Esse lado mais seco, mais sem vida, que já nos ceifou e trouxe muitas dores, muitos sofrimentos, ele deve ser levado para o entendimento da luz, sobre esse entendimento de transformação. E não como um pesar, essa sombra que eu levo como um peso, porque ela vem como peso por si só, eu não preciso martirizar mais ainda com aquilo. Como é que ela vem como um peso por si só? Nós que trabalhamos com as personalidades de passado, entendendo e percebendo que isso tudo está arraigado no nosso inconsciente, que não é no lugar morto, mas sim muito vivo, onde que vivem todas essas experiências que já tivemos em outras existências e que ditam verdadeiramente, como nos diz Joana de Ângeles através de Divaldo, ditam comportamentos, ditam a maneira, a postura com que nós nos comportamos na vida. Cadê a nossa reflexão dessa transformação de sombra para luz? Dita verdadeiramente aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Ah, mas eu venho com uma página em branco sempre. Nós sempre viemos com uma página em branco. Mas essa mudança, essa transformação, ela veio para ser escrita do lado sombra para o lado luz, do norte para o sul, do leste para o oeste, em todas as direções da nossa existência. Então precisamos buscar a essência daquilo que é imperecível verdadeiramente. Então, eu não devo observar as partes materiais, então que isso não é importante? Não é isso, gente. Se não fosse importante, para que Deus permitiria então o código genético ser quebrado? Ou acha que isso está fugindo do controle de alguém? Não, esse é o cientista que teve uma iluminação e conseguiu. Ah, tá, e da onde vem essa iluminação? E por que ele está nesse ramo de ciência, buscando aquele conhecimento para aprimorar? Para sanar as dores. Mas ela é gradativa. Ela é gradativa, não podemos ter pressa. E a gente acha assim, poxa, mas nós já estamos vivendo um ano isso. Um ano, gente? Um ano de experiência global? Que maravilha! Quando nossos queridos que desenvolveram essas tecnologias de falar em mídias sociais, eles têm um projeto muito lindo por trás disso. Embora as pessoas ainda aceitem e vejam com maus olhares, mas ele veio para nos ligar. Hoje nós temos essa possibilidade e com a pandemia ficou muito mais claro que isso é uma necessidade, que eu consigo fazer outras coisas que eu não fazia antes, tudo via esses sistemas de comunicação. Então é necessário sim esse equilíbrio. É necessário que a gente olhe para os dois lados. O material serve para isso que a gente acabou de falar e o interior, né? A parte que a gente não enxerga, porque é sempre mais difícil olhar para aquilo que a gente não vê, né? Exato. Então, eu não vejo as personalidades que estão me incomodando, mas elas estão me incomodando. E elas são suas, né?
Elas Estão estão ali. ali. Você recebeu sua página em branco, mas não significa que você não leu outros livros antes ou que você não escreveu, né? Exato, essa escrita estava ali, estava lá, para ser trabalhada. E nós vemos com uma página em branco de experiências para não falirmos, ou seja, o histórico daquilo que não nos interessa saber num determinado momento da vida, não importa. Aquilo não importa mesmo, não importa saber que eu vim como filho de tal pessoa, porque ela faz aquilo comigo, isso importa para a pessoa enquanto eu não tenho que trabalhar alguma debilidade? Não! De tanto que tem gente que vai passar a vida toda tranquilamente, sem olhar para observar esse lado, vai sofrer alguns embates ligados a essas questões e vai sair daqui tranquilo. Talvez não tenha trabalhado todos os aspectos que precisaria trabalhar, mas se moralmente ele buscou valores imperecíveis, está equilibrado. Então, quando afloram esses sentimentos ruins, essas necessidades que eu tenho de estou com um vazio gigante, eu necessito cuidar, eu preciso observar que tem algo errado comigo. Quando eu chego nesse patamar, aí sim que nós devemos parar e refletir. Opa, peraí, por que isso está acontecendo comigo? Sensação de não pertencimento, Não às vezes, que pertencimento. às vezes em alguns momentos, né, podem vir a surgir. Exato. Né? Principalmente agora nesse período que a gente passou, né? Como é difícil olhar para si mesmo, né? Muitas pessoas tiveram que lidar também com solidão, Exato. com desprendimento. Desprendimento, além da solidão também, aquele vazio existencial veio do nada, agora comecei a refletir, opa, peraí, onde é que eu estou inserido? Meu Deus, eu não tenho mais ninguém nesse mundo. Antes eu tinha meus amigos, agora não posso nem contar com... Eu ia lá no meu amigo, que eram questões de pessoas mais idosas, principalmente eles estão sofrendo. A nossa sabedoria da humanidade está sofrendo. E muitas pessoas não pararam para refletir ainda. A nossa sabedoria está sofrendo. Quem mais está sofrendo com isso tudo? Os nossos anciões. Não só eles, mas principalmente eles são acometidos muito mais por esses processos. Por quê? O isolamento social fez deles muito mais, trouxe mais angústias a eles do que aos outros. Porque de repente eu era a única pessoa que tinha contato com ele. E eu também estou isolado. E aí vem essa tecnologia e nos ajuda. Então tem sempre os dois lados. Observar a tecnologia com todas as suas potencialidades que nós devemos, é nosso dever. Se fomos colocados a ter isso, é para desenvolvimento das nossas aptidões, do nosso intelecto, que é uma dessas ferramentas que nós usamos. E a outra, esses valores imperecíveis, que traçam dentro de nós esse panorama lindo, que tem parte assim de um lodo, de uma terra seca, como se fosse bem árida, para um pasto verdejante, que começa a ter um pouco mais de ânimo, de luz, de energia, e é o que acontece quando eu observo aonde eu estou caminhando. E nessa jornada, com o que eu estou caminhando, o que eu estou fazendo com esses conhecimentos. Então, Às se eu vezes, sei que eu sou assim, né, eu às devo vezes mudar. nós dificultamos nosso caminho, né? Nós mesmos. Exato. Então, você quer continuar no caminho aí seco, árido, difícil? Ou será que existe aí uma outra rota para você seguir? Às vezes a gente ouve o Godinho falando, né? Ah, eu não estou dizendo que tal coisa ou tal método é verdade absoluta, mas assim, a gente tá aqui para distribuir aquilo que a gente conhece. A gente sempre fala, a gente se esforça muito para isso, em dar muito, em fazer as pessoas compreenderem, né, todo o estudo de 40 anos do Godinho, né, nossa experiência, como o Kaiser falou que ainda, né, não vamos colocar ainda, porque a gente espera, né, espera que melhore a cada vez, mas essa pode ser uma rota, né? Pode. Então, e ela traz muita tranquilidade de entendimento. Principalmente quando você começa a observar sobre esse aspecto de existências que sim, eu vim com uma página em branco, mas que eu posso e vou ter influência direta desse processo, aí eu começo a me observar de uma maneira diferente. No mínimo, eu não preciso saber se era minha mãe, meu pai, não sei, meu avô que estava ligado lá, não importa. Isso serve sim para quem faz investigação e história. Aí é historiador, é outra situação. Existem pesquisadores que só fazem isso, mas no nosso caso é entender a complexidade, a estrutura do ser humano.
principalmente ressignificar tudo isso, né? Exato. De uma maneira diferente. Trazendo para a conscientização, eu consigo observar aquilo que estava me influenciando e eu não sabia. E eu achava que aquilo era algo que o famoso encosto, ou fizeram um trabalho lá para mim, aquela situação ligada àquilo lá, é por causa, não, aquela lá é invejosa, o olho gordo. Existe isso? Existe, claro que existe. Mas por que eu estou suscetível a essas energias ruins?